futuros aprovados. Meu irmão, não é todo mundo não. Para você ver, né? Einstein já disse que doido é quem quer mudar alguma coisa fazendo a mesma coisa. Ou seja, se você quer mudar alguma coisa, você tem que fazer diferente. Se você quer ser diferente, você tem que fazer diferente. Então, por exemplo, o diferente aqui, pelo que eu estou notando, está sendo vir para a aula. Porque numa turma de 66 a gente tem 16, e num assunto que é importante como preventiva e temporária, eu só espero que as outras pessoas que não estão aqui estejam vendo no YouTube depois. Então, assim, quando eu olho e vejo o esforço dos alunos, os que são monitores, os que participam, os que vêm para a aula, então eu vejo que já se dedicam à pesquisa, eu vejo que aquela pessoa está fazendo diferente e, consequentemente, o futuro vai ser diferente. Professor, o senhor fez muito diferente dos seus amigos? E como fiz? Desde o que eu me entendo por gente, eu faço diferente. Graças a Deus, tenho muito orgulho de onde eu cheguei hoje, super tranquilo, super bem. E aí eu quero muito que vocês cheguem assim, entendeu? Então continuem, turma. Não, o mal da humanidade é sempre a comparação, né? A gente sempre está se comparando com outro e por isso a gente se sente mal muitas vezes. Mas evitem se comparar com outro e tente ser aquela velho clichê, né? A melhor versão de si mesmo. Mas é verdade. Você sempre tem que tentar se superar. Então, em tudo você vai fazendo. Até que você chega a um ponto onde você pode dizer assim, vou respirar. Eu lembro quando eu era mais novinho, eu sempre tive muita energia, né? E aí, quando eu era mais novinho, eu comecei a fazer uma terapia com psicólogo. E aí eu dizia assim, não, eu tô fazendo tudo isso voado, acelerado, porque vocês sabem, né? Eu terminei direito em 3 anos e meio, com 3 anos eu já tinha passado na OAB, eu já tava fazendo especialização e tinha feito um bocado de coisa bem rápido. E aí eu disse, não tô fazendo tudo acelerado, porque quando eu conseguir isso, aí eu vou parar. E eu lembro que ela falou para mim, disse assim, a minha psicóloga, eu não lhe vejo parando, E isso ficou na minha cabeça, né? Aí eu me formei, aí especialização, outra especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Já vou me formar em administração esse ano ou próximo, se Deus quiser, e a UES deixar. Mas aí o que é que acontece? Aí eu sempre nesse meio tempo, né? Eu sei que eu tô contando para vocês, eu devia ter uns 19, 20 anos. Hoje eu tenho 35, ou seja, 15 anos atrás. E aí toda a vida que eu nesses 15 anos lembrando dessa história dela falando, eu não te vejo parando. Só que aí eu acho que eu cheguei a um ponto onde eu queria hoje. Então hoje eu tô parando. Para mim, onde eu cheguei tá massa. Eu tô na normalidade. Inclusive na quarentena, quando começou trabalhando demais. Pós-graduação, graduação. Aí a outra instituição que eu dou aula, os cursinhos, tudo chamando para dar aula, o tribunal para dar aula. Aí quando eu vi, eu tava dando aula, eu falei, não, peraí. O que é que eu assumi? Isso. Se eu já assumi, tenho que dar conta. Mas não assumo mais. Aí comecei a dizer não, até que eu começa a ficar relaxando, respirando, tal, você vê que a pele tá melhor, tal, tô cuidando do corpício, tô ficando saradinho de novo, show de bola. E aí, turma, como é que vocês estão? Já falei muito de mim, tá todo mundo bem? Júnior, boa tarde. E fora os contatinhos, junto, só vem com essas histórias de contatinho, cara. Quem é aqui da sala que tu tá afim? Fala logo, cara, se declara aí que a gente ajuda. Vai dar certo. Difícil dar conta disso tudo, isso mesmo. Rapaz, olha, eu era bom em tudo, graças a Deus. Eu lembro que eu ia para a faculdade, aí, e isso, paralelamente, eu acho que eu já contei para você, né? Eu fazia odontologia e direito. Aí, dia de quinta-feira, eu ia pra farra, bebia feito doido, lá acho que era Lounge Beach, era uma barraca no Beach Park, tinha uma barraca toda fancyzinha, toda chique. Aí tocava um áudiozinho, pôr do sol, não sei o que. Aí quando dava, sei lá, meia-noite, eu chegava em casa mamado. Aí, no dia seguinte, era aula de anatomia lá na Federal. Era horrível, porque eu não entendia nada. Então, ó, mamado. Aí, pronto, eu conseguia contemporizar tudo. Aí a gente tá falando que tá bem, graças a Deus. Que bom, Elaine, fico muito feliz. Deixa eu deletar aqui. Deletar não, meu WhatsApp, deixa eu só tirar aqui, pronto. Porque senão ele fica dando pitaca, aí fica dando ruim. Então quer dizer que eles estão bem, né, turma? Graças a Deus, a família tá bem, a saúde tá bem, vocês estão se cuidando, estão tomando os chás para aumentar a imunidade, ou então vitamina C. É importante fortalecer a imunidade, ok? Então, assim, nada de ficar estressado, nada de fazer exercício físico demais, também não parar de vez, que aí tem gente que, agora eu vou fazer exercício físico doido, aí diminui a imunidade. Aí, então agora eu não vou fazer exercício físico, diminui a imunidade. Aí, ou seja, a única defesa que a gente tem contra esse vírus é exatamente o nosso sistema imunológico. A gente não tem outra defesa, não tem vacina, não tem remédio, não tem nada. Então, é o seu sistema imunológico que você tem que deixar bem. Então, quando você tiver um pouquinho estressado, tem estudos que dizem que
Você, 2 minutos contemplando a natureza, 2 minutos andando, faz com que você mude o seu humor. Então, nada de ficar estressado por conta do cortisol, que é um hormônio muito ruim pra gente, que é aquele hormônio que a gente sente quando acorda, sabe? Você acorda um porre, um nojo. Pronto, é o cortisol que tá fazendo aquilo contigo. Então, nada de cortisol, vamos tentar ter mais dopamina, ficar mais relaxado, tá meio estressado, come um docezinho, um pouquinho e tal. Enfim, cuidem do sistema imunológico de vocês. Todo dia, eu fico logo estressado com as provas. Fique não, Juan. Ó, as provas, a monitora, a nossa querida Janete, vai resolver no GED. Se você quer ver quais questões vão cair, vai pro GED. Aí todo dia eu faço assim, ó, presta atenção. Todo dia, chega uma horinha, aí eu vou, corto um limão, boto na panela, aí boto água para ferver, boto com alho e gengibre. Aí depois que tá fervendo tudo, aí eu boto num copo com própolis e mel de caju. Ó, imunidade, ó, lá em cima. Acho que é por isso que eu tô falando tanto hoje, tô doido. Vamos pra frente. Melhor banir elas. Não entendi quem... as provas, né? Turma, inclusive, o MEC, né, decidiu na quarta-feira, anteontem, segunda. Eita. Enfim, decidiu quarta-feira, terça, que as aulas presenciais ficam suspensas até o dia 14. E hoje ele autorizou que as aulas online fiquem sendo até o dia 18. Ou seja, as nossas aulas realmente vão continuar desse jeito. AV2, 26, 28. AV3, 16 e 18. E aí, ó, férias! Show de bola! Vai falar? Alguém vai falar? Se não for falar, desliga o microfone, por favor. A Elaine está dizendo assim, professor, falando nisso, teria como liberar o acesso aos simulados que estão no online? Pois eles estão com acesso só até dia 34, mas queria revisar os simulados. Ou Elaine, não tinha me ligado nisso. Eu tenho que dar uma olhada lá no formulário Google, vou fazer isso. Tá bom, Elaine? Qualquer coisa, eu acho que eu lembro, mas qualquer coisa a Janete me lembra aí, mas eu acho que eu lembro. Show. Turma, vamos lá então, a gente estava falando sobre medida cautelar, liberdade provisória e prisões, de fato, até prisão preventiva. Para a gente terminar essa matéria, falta só ver uma lei especial, que é a temporária, que é a Lei 7.960 de 84, de 89. E aí, turma, a gente vai ver a diferença hoje, a gente vai revisar um pouco de prisão preventiva e vou falar também de prisão temporária e a gente acaba essa unidade. Quando a gente acabar essa unidade, só vai ficar faltando competência e sujeitos processuais e, ó, estamos liberados. Pronto, de nada, Elaine. Vamos lá, então? Se ninguém tiver alguma dúvida, eu vou compartilhar minha tela para a gente começar a explicar essas coisas. Se tiverem dúvida, escrevam aí, enquanto eu estou puxando as leis, estou puxando tanto o CPP como a Lei 7.960 de 89, que é a lei de temporária. É uma lei bem pequenininha, turma, bem tranquilinha, mas vocês vão desenrolar total. Então, vamos nessa. Vou compartilhar minha tela agora, tá bom? Vamos nessa. Pronto. Show. Meu áudio tá bom, não tá para vocês? É porque, como eu tô no interior e aqui tá chovendo, eu disse, vixe, vai chover logo na hora da aula, geralmente a internet não fica tão boa. Mas eu acho que tá tudo ok, que vocês não falaram ainda. E para quem falou das minhas madeixas, viu, na aula passada, ó, eu já vim precavido, porque quando a bicha começar a arrepiar aqui, ó, trouxe um boné e trouxe também, ó, uma escova para poder pentear o cabelo e vocês não ficarem frescando com meus cabelos ruins. Mas por enquanto vai dar certo, por enquanto o bichinho tá molhado, vai dar certo. Foi tu, não foi, Elaine? Foi alguém que foi falar aí das madeixas. Eu nunca tinha ouvido nem esse nome, eu só deduzi que eram meus cabelos. Não foi tu não, foi a Ju. Foi o Júnior. Ô, Júnior engraçado. Ele, os contatinhos dele deve estar doidão, ó, porque não tá podendo pegar ninguém, aí deve estar doidão, faz parte, viu? Deus tá vendo tudo. Bora lá, turma, eu tô compartilhando minha tela. Vamos lá, esse é o arquivo que eu mandei para vocês com a aula 1 a 6 de prisões e liberdades provisórias, tá? A gente começou falando do conceito de prisões, falando das espécies de prisões, que é penal, civil, administrativa, que não existe mais, é a militar. Falamos, então, que a gente ia estudar a prisão penal. Prisão penal tem duas só, que é a provisória, processual, prisão sem pena, prisão procedimental ou cautelar. Essas prisões, elas são prisões, exceções, né? E todos esses nomes são sinônimos. Todos esses nomes. Provisória é igual a processual, que é igual a prisão sem pena. E a gente tem 3 tipos de prisões provisórias, ou cautelares, ou procedimentais, que é o flagrante, a preventiva e a temporária.
Só falta a gente falar da temporária, mas hoje eu vou conversar sobre a prisão em flagrante. Não esqueça que sobre a prisão em flagrante, hoje eu vou conversar sobre a prisão preventiva. Não esqueça que a prisão preventiva, ela é a principal dessas prisões. Então, se um preso, ele está preso aguardando julgamento, por exemplo, provavelmente ele está preso preventivamente. Lembrem que o flagrante pode ser convertido em preventiva, que a temporária pode ser convertida em preventiva, mas o inverso não é verdadeiro. Na aula de hoje, vocês vão entender que a preventiva, ela pode ser decretada tanto antes do processo, ou seja, em sede de investigação, e ela pode ser decretada durante o processo. Até quando a preventiva pode ser decretada? A preventiva pode ser decretada até o trânsito em julgado da decisão. Então, até o trânsito em julgado da decisão, ela pode ser decretada. A preventiva, ela também pode ser convertida em prisão domiciliar, que essas disposições, elas são muito importantes. Eu até botei na prova, que é o artigo 318, que fala de quando a preventiva pode ser convertida em prisão domiciliar. Lembrem que prisão, cada vez mais o legislador, todo mundo está deixando claro que essas prisões cautelares, elas são exceção, certo? Elas são as exceções das exceções. Então, outra observação aqui que eu vou anotar, e que você já anotou, é que não existe mais a prisão após a condenação em segunda instância. Então, hoje, o STF já mudou de posicionamento 2 vezes, a gente já conversou sobre isso, e para o STF, se eu for condenado após segunda instância, eu vou ser preso? Não. O presidente Lula, falei para vocês, foi condenado em primeira e segunda instância pelo triplex, e foi condenado em primeira e segunda instância pelo o sítio o Guarujá. Ou seja, ele foi condenado já 2 vezes por TRFs, e ainda não está preso. Por quê? Porque o STF não admite mais a prisão após segunda instância. E se você participou da aula passada, você viu que a gente conversou um pouco sobre a execução provisória da pena. A execução provisória da pena, como regra, não é possível a execução provisória da pena. E nem a prisão preventiva, pode ser aplicada com esta finalidade. A única exceção a isso, turma, a única exceção é a condenação no tribunal do júri, a uma pena igual ou superior a 15 anos. Igual ou superior a 15 anos. Nessa hipótese, haverá execução provisória da pena. Isso a gente tratou na aula passada de terça-feira. Execução provisória da pena. Ou seja, então, turma, como regra, não existe mais a prisão após condenação em segunda instância. Só você lembrar do Lula, o Lula está solto, mesmo tendo tido, turma, 2 condenações. Agora, também, turma, como regra, não é possível a execução provisória da pena. E nem a prisão preventiva pode ser aplicada com a finalidade de executar provisoriamente a pena do indivíduo. A única exceção a isso, que vai haver a execução provisória da pena, é no caso de uma condenação no tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos. Por exemplo, os Nardoni, eles foram condenados, o Nardoni pai foi condenado a 31 anos e a madrasta, Ana Carolina Jatobá, foi condenada a 26 anos. Se eles tivessem sido condenados hoje, quem for condenado no júri hoje a uma pena igual ou superior a 15 anos, o CPP foi alterado pelo pacote de crime para dizer que vai haver sim a execução provisória da pena. Então, regra, não existe a execução provisória da pena. Contudo, a única exceção é no tribunal do júri, se a sua condenação for igual ou superior a 15 anos, o CPP admite a execução provisória da pena, não esqueçam disso. Esse procedimento do júri você vai estudar em processo penal 2. E, turma, eu vou até tentar, porque eu tô querendo tirar esse horário EF com vocês, porque tá ficando muito pesado para mim. Não agora na quarentena, né, obviamente, mas próximo semestre. Aí eu vou tentar, com coordenação, pegar a segunda e quarta, A, B e C de manhã. Trocar esse meu EF, esse horário que eu tenho com vocês,
para segunda e quarta ABCD manhã. Eu sei que o professor Regis já tem processo penal 1. Então, eu vou tentar pegar processo penal 2 e vou tentar pegar qualquer penal, qualquer processo penal, eu desenrolo, isso é tranquilo, eu dou aula disso faz 13 anos. Então, assim, qualquer coisa, estarei com vocês em processo penal 2, mas o AB ou CD amanhã. A Unifor ainda não pediu para a gente dizer as mudanças que a gente quer, mas eu vou tentar essa mudança. Tomara que dê certo, porque aí eu fico com o processo penal 2 ABCD manhã, segunda e quarta. Mas aí vai depender da gestão, né? Eu vou oferecer todas as disciplinas que eu ministro, que é uma porrada, que é penal, processo penal todo, filosofia, introdução, tem uns estágios, mas aí eu não sei o que é que eles vão decidir. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Pode ser até, meu sonho, pois é, galera, processo penal 2. É uma disciplina, assim, eu ministrei já, né, antes de eu sair para fazer o pós-doutorado fora, eu ministrava o processo penal 2. Eu chego a gozo quando eu dou essa matéria, mas no bom sentido, né? E é porque é muito divertido, que é a prática pura. E uma dica que eu dou para vocês, já que vocês estão na metade da faculdade, é sempre escolher professores que tenham prática. Porque, como vocês estão vendo nessa disciplina, e nas demais, o direito, ele na teoria é uma coisa e na prática é outra. Então, sempre eu falo para vocês, na teoria devia ser assim, na prática é aquilo outro. E tem professores, na Unifor, a grande maioria dos professores são muito bons, a grande maioria dos professores tem muita prática, mas tem professores ainda que estão só no livro. E esse professor, ele não vai te ajudar muito, porque vai chegar uma hora que o professor não vai... Tem coisas que o livro não explica. Tem coisas que só tu na prática mesmo é que vai ter que saber como desenrolar. Então, quanto mais prático o teu professor tiver, melhor para você. Então, é a dica que eu te dou quando você for escolher o teu próximo professor. Pois é, eu também vou pedir, viu, Vitor? Eu vou pedir demais. Eu tô já avisando para vocês que, se der certo, vai ser segunda e quarta ABCD manhã. Porque a Unifor, ela me tirou, né, de penal e processo penal para me colocar nas disciplinas propedêuticas, que são as iniciais, tanto introdução à ciência do direito como filosofia. Porque parece que, assim, como eu sou mais jovem, eu acho, mais jovem, né, mais fácil parte, aí eu acho que alcança um pouco mais o aluno que está entrando e evita evasão. Mas aí eu sinto falta, né, do penal, do processo penal. Tanto é que a minha única turma é essa aqui com vocês. Ainda bem que eu tenho uns cursinhos que eu dou aula que só é sobre penal e processo penal. Mas eu queria voltar a ensinar mais isso na Unifor. Aí, como terça e quinta, eles vão querer me deixar ainda em filosofia, aí eu vou pedir segunda e quarta para colocar processo penal 2. Se der certo, eu aviso a vocês, tá bom? Mas acho que eu não vou ter essa posição agora, não. Vamos voltar. Então, turma, como regra, não é possível a execução provisória da pena e nem a prisão preventiva pode ser aplicada com a finalidade de executar provisoriamente a pena. A única exceção, que aí vocês vão ver em processo penal 2, por isso que a gente começou essa discussão, é que caso a condenação no tribunal do júri, que é crime doloso contra a vida, é o homicídio, é o aborto, é o infanticídio, é o auxílio, induzimento e instigação ao suicídio, caso a pena, a sua condenação no júri seja superior, igual ou superior a 15 anos, o juiz já pode te mandar direto para a prisão e tu já vai começar a execução provisória da pena, ainda que você recorra e venha a ser absolvido no tribunal no futuro. Então, além dessas prisões penais, provisórias, processuais, procedimentais, a gente tem a prisão definitiva. Prisão definitiva é quando ocorre o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, por exemplo, a defesa do Lula provavelmente vai querer recorrer, e como vocês sabem, a gente tem 1 milhão de recursos, ele vai querer recorrer até dizer chega. Porque um dia, se transitar em julgado a condenação do Lula, ele simplesmente, entre outros efeitos da condenação, ele vai para a prisão. Que aí ele vai para a prisão pela prisão definitiva. Só que a gente está conversando aí, prisão definitiva, como é que executa? Aí você vai ver em Penal 4, que é também outra disciplina que eu vou oferecer para a Unifor, que é a LEP, né, que é a Lei de Execução Penal. Está em Penal 4 e está em Processo Penal 3, que as duas são optativas. Então vamos lá. Agora a gente vai diferenciar, já que prisão provisória, processual, prisão sem pena, procedimental, é a prisão em flagrante, a preventiva e a temporária, a gente vai terminar de estudar essa matéria diferenciando a prisão preventiva da prisão temporária. Obviamente, turma, sempre depois que eu acabar aqui a prova, depois que eu acabar aqui a aula, eu mando para a Janete passa para vocês, eu posto no Unifor Online. Então, diferenças entre prisão preventiva e prisão temporária. Até devia ter colocado o nome contrário, aí para isso eu vou criar uma tabelinha, turma, com 3 colunas, tá bom? Deixa eu ver aqui, cadê a tabela mesmo? Inserir, tabela, show. Tá aqui, ó, 3 colunazinhas para a gente ir diferenciando, tá? Então aqui eu vou falar primeiro da prisão temporária,
Tá só P temporária. Aí aqui eu vou botar P preventiva e aqui eu vou colocar a diferença. A primeira diferença, turma, é o momento da decretação. Quando é que eu posso decretar a preventiva? Vou botar logo, turma, vou botar previsão legal, para ficar mais fácil. Previsão legal. Onde é que está? A temporária, ela está na Lei 7.960, de 89, é uma lei bem curtinha, tá bom? E a preventiva, ela está no artigo 311 e seguintes do CPP. Só para você se situar onde é que a gente vai estudar preventiva e temporária. Deixa eu botar uma bordinha aqui, um sombreamentozinho para ficar bonitinho e tal. Eu gosto de usar 25% e gosto de usar aqui negrito. Meio negrito. Pronto. Aí, turma, só a pessoa que gosta que... Isso aí, pessoal, é mania de quem faz artigo, certo? Quando vocês começaram a escrever artigo, sei que já não começaram, vocês já vão logo fazendo as coisas e formatando, porque aí já dá menos trabalho, entendeu? Pronto, aí você já deixa bonitinho assim. Pronto. Então, previsão legal, turma. A previsão legal, ela tá aí nessas duas leis. Agora, outra diferença é o momento de decretação. Momento de decretação. Quando é que a preventiva pode ser decretada? Quando é que a temporária pode ser decretada? A temporária, ela é uma prisão para ajudar nas investigações. Então, a temporária é uma prisão para ajudar nas investigações. Se ela é uma prisão para ajudar nas investigações, ela é uma prisão que só é cabível, então somente é cabível durante as investigações do inquérito policial. Então, só durante as investigações, só durante o inquérito policial é que pode haver prisão temporária. Já a prisão preventiva, ela cabe a todo momento. Então, cabe a todo momento. Professor, e o que é todo momento? É durante as investigações ou durante o processo. Então, ela cabe durante as investigações, cabe durante as investigações e cabe durante todo o processo, até o trânsito em julgado da decisão. Trânsito em julgado da decisão. Então, a preventiva, ela vai ser possível durante o inquérito, durante o processo. Como eu disse, se alguém está preso aguardando julgamento, provavelmente ele está preso preventivamente. Por isso que a preventiva, ela é a rainha das prisões. A preventiva, ela pode ser decretada durante as investigações e durante o processo. Contudo, se tem processo, não cabe temporária. Vou até botar aqui, ó. Se já há processo, se já tem processo, não é cabível a gente. A temporária. Se já tem processo, não é cabível a temporária. Qual é o prazo? A regra é que a temporária ela é cabível por até 5 dias. Por até 5 dias. Prorrogável, em caso de extrema e comprovada necessidade, por igual período. Por igual período. Em outras palavras, turma, a temporária ela vai ser cabível por até 5 dias. Então, a temporária é para ajudar nas investigações. Então, se o cara está fraudando prova, se o cara está ameaçando testemunha, se o cara está querendo... se ninguém consegue identificar o cara. Nesse caso, pode o delegado representar pela preventiva, e aí o juiz vai e pode decretar, pode o delegado representar pela temporária, que é o que a gente está falando agora, pode ser preventiva também, dependendo do caso. Mas pode o delegado representar pela temporária, e aí o juiz, como regra, vai poder decretar essa temporária por até 5 dias. Aí, quando tiver, vamos supor que ele decretou por 4 dias. Quando tiver chegando no último dia, no 4º dia, o delegado pode representar pela prorrogação da temporária. O que eu quero que vocês tenham como observação é que não cabe prorrogação automática. Não cabe prorrogação automática.
não cabe prorrogação automática da preventiva, da temporária. Não cabe prorrogação automática da temporária. Então, quando é que começa a contar, professor? Da data da prisão. E o primeiro dia já conta. Eu até quando expliquei para vocês os prazos processuais e os prazos penais, eu falei assim, prazo de prisão é um prazo penal. Então tá aqui, ó. Óbvio, é prazo penal. Conta o primeiro dia. Então, se eu fui preso hoje já contou o primeiro dia. Mas, professor, o senhor foi preso, foi preso 11h45 da noite. Esses 15 minutos que eu fiquei na prisão já conta o primeiro dia. Esses 15 minutos que eu fiquei já conta o primeiro dia. Então, olha, o que acontece? O delegado, ele representa, pode ser o delegado ou o Ministério Público, a gente já chega lá. O delegado ou o Ministério Público, eles representam pela temporária, no caso, o delegado representa e o Ministério Público, ele requer a temporária, esse é o termo correto, e aí o juiz pode decretar por até quanto tempo? A regra é por até 5 dias. Contudo, se o juiz decretou por 5 dias, por exemplo, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, se o juiz decretou por 5 dias, pode o MP ou o delegado requerer de novo, ou representar de novo pela prorrogação. E o juiz pode prorrogar. Então fiquem atentos, porque em prova, só o que cai é assim. O delegado representou pela temporária e o juiz deferiu por 5 dias, prorrogando já por mais 5 dias. Essa prisão, se o juiz prorrogar por mais até 5 dias, ele já prorroga automaticamente, é uma prisão ilegal. E toda prisão ilegal cabe relaxamento de prisão, deve ser relaxada. Então a regra é que a temporária ela só pode ser decretada por até 5 dias. Chegou pertinho do último dia, o delegado ele vai representar, se for o caso, pela prorrogação dessa temporária e o juiz pode prorrogar por mais até quanto tempo? Por até mais 5 dias. Agora, se for crime hediondo, que está na lei 8.072 de 90, no artigo 1º, já conversei sobre isso com vocês, ou equiparada ao hediondo, se for crime hediondo, ou equiparada ao hediondo, e crime equiparado ao hediondo, você já sabe, é o TTT, terrorismo, tortura e tráfico ilícito de entorpecentes, TTT, terrorismo, tortura e tráfico ilícito de entorpecentes. Então, se for crime hediondo ou equiparado ao hediondo, aí o prazo vai ser até 30 dias. E também prorrogável em caso de extrema e comprovada necessidade por igual período. Então, a gente tem a regra que crime hediondo, a gente tem a regra que não é crime hediondo, é equiparado, é o furto, é o roubo simples, é a corrupção passiva, corrupção ativa, é a apropriação indébita, é o estelionato. Então, nesse caso, turma, e outra coisa, não é todo crime que cabe temporária, tá? A gente vai já chegar lá para falar sobre isso. Então, a regra é que só vai caber até 5 dias, prorrogável em caso de extrema e comprovada necessidade por igual período. Agora, se for crime hediondo ou equiparado ao hediondo, aí vai caber por até 30 dias. Então, uma temporária contra um traficante. Já que o tráfico é equiparado a hediondo, uma temporária contra o traficante vai poder ser decretada por até 30 dias. Aí aqui é a mesma coisa. O juiz decretou a temporária contra o traficante por 30 dias. Chegou no último dia, o delegado ainda acha que precisa da temporária. O delegado representa para prorrogar a temporária por mais 30 dias. Tudo bem até aí, pessoal? Deixa eu ver se vocês estão com alguma dúvida. Não, ninguém escreveu nada. Deixa eu ver como é que tá meus bebelos. Não se mexeram ainda, beleza? Beleza. Aí, turma, essa é a condição. Então, se cair na prova que o delegado, que o juiz decretou a temporária por 5 dias e já prorrogou por mais 5, essa prisão é ilegal. Tranquilo? Agora, qual é o prazo da prisão preventiva? A prisão preventiva, ela não tem prazo. Ela dura enquanto durarem os seus pressupostos. Ela dura enquanto durarem os seus pressupostos, as suas necessidades, os seus fundamentos, como a gente vai ver. Então, a prisão preventiva, ela dura enquanto durarem os seus pressupostos, a sua necessidade. Até quando, professor? Até o trânsito
em julgado da decisão. Então, ela dura até o trânsito em julgado da decisão. Por isso que a preventiva, ela é mais utilizada do que a temporária. Por quê? Porque enquanto a temporária só cabe no inquérito e a temporária só é de 5 dias, como regra, a preventiva, ela cabe também durante o inquérito, mas ela fica lá, enquanto durar os pressupostos, ela fica valendo. Agora, atenção, pelo amor de Deus, eu também falei disso na aula passada. O juiz deve revisar a necessidade da preventiva em até, no máximo, 90 dias. Isso foi inovação do pacote de crime. O juiz deve revisar a necessidade da preventiva até, no máximo, 90 dias. Então, o juiz deve revisar a necessidade da preventiva até, no máximo, 90 dias. Então, antigamente, o juiz decretava a preventiva e esquecia a preventiva. Ficava esperando o defensor público, o advogado, pedir a revogação da preventiva. Acontece, turma, que hoje em dia não mais. Hoje em dia, de 90 em 90 dias, no máximo, o juiz é obrigado a revisar a necessidade de manutenção da preventiva. Tá assim, necessidade de manutenção da preventiva. Certo? Aí, se tiver alguma dúvida, por favor, perguntem, tá? Vou passar para o próximo tópico. Forma de decretação, forma de decretação e de soltura. Turma, nenhuma das duas cabe de ofício. Então, nenhuma das duas cabe de ofício. Não pode ser decretada de ofício. Não pode ser decretada de ofício. Não pode ser decretada de ofício. Aqui não pode ser decretada de ofício. E essa aqui também não pode ser decretada de ofício, certo? Nenhuma das duas pode ser decretada de ofício. Isso é a primeira coisa que eu quero que vocês se lembrem, porque a preventiva, até janeiro desse ano, cabia de ofício durante o processo. Hoje em dia, não cabe mais de ofício. Então, ela depende da representação, precisa haver a representação da autoridade policial. Quando a gente fala autoridade policial pede a preventiva, a gente fala que a autoridade policial representou a preventiva, ou do requerimento do Ministério Público. Então, a temporária, então, o delegado representou pela temporária, representou pela preventiva, ele é como se ele tivesse pedido. Então, a temporária, que é a que a gente está conversando, ela não pode ser decretada de ofício, nunca pôde, sempre dependeu de requerimento, sempre. E a temporária, ela depende que a autoridade policial ela represente. Ou então, que o Ministério Público requeira. Aí, uma observação que eu vou colocar é que, se for a autoridade policial quem representou, quem requereu, o MP deve ser ouvido antes de o juiz decidir. Então, quando é a autoridade policial que pede a preventiva, quando é a autoridade policial que pede a temporária de alguém, a lei de prisão temporária diz que o MP deve ser intimado para se manifestar. Então, antes do juiz decidir, o MP tem que ser intimado para se manifestar. Então, deu para entender, pessoal? Até aí, qualquer dúvida, me pergunte. Já a preventiva, ela, como cabe durante a investigação e durante o processo, um monte de gente pode requerer. Quem pode requerer a preventiva? Já eu escrevo. Pode requerer a preventiva a autoridade policial, o Ministério Público, o querelante, o assistente de acusação. Um monte de gente pode requerer a decretação da prisão preventiva. Para ficar até mais fácil para mim, turma, eu vou copiar aqui do código, porque fica mais fácil para mim. Tá aqui. Ele pode ser requerido, requerimento do querelante, do assistente ou a representação da autoridade policial. Então, pode um monte de gente requerer a preventiva. Quem pode requerer a preventiva? O Ministério Público, pode requerer o querelante, assim de tá,
ou ainda uma representação da autoridade policial. Tranquilo? Então, essa é a forma de decretação. Então, eu vou botar a forma de soltura no próximo período, no próximo coisa, eu acho melhor. Então, nenhuma das duas podem ser decretadas de ofício, certo? Nem a temporária e nem a preventiva, elas podem ser decretadas de ofício. Aí, a temporária, ela, como só cabe em inquérito policial, quando tem inquérito policial, só cabe durante as investigações. Durante as investigações, não tem nem assistente de acusação, vou até colocar aqui, assistente de acusação. Não tem nem assistente de acusação durante a investigação e também não tem durante a investigação o querelante, que é quem entra com queixa-crime. Então, por isso que a temporária só vai cabível se houver representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Contudo, a preventiva, ela é cabível se houver representação da autoridade policial, se houver requerimento do Ministério Público, se houver requerimento do querelante, que é quem entra com queixa-crime, ou se houver requerimento do assistente de acusação. Bora para mais diferenças, galera. A próxima diferença que eu queria conversar com vocês é a soltura. É a soltura. É a soltura do cara. Forma de soltura. O advogado pode entrar com relaxamento de prisão se a prisão for ilegal. Aqui vai ser praticamente a mesma coisa para as duas. O advogado vai poder entrar com relaxamento de prisão se a prisão for ilegal. Vai poder entrar com a revogação de prisão temporária. Não tem problema. Se for legal, mas desaparecerem os fundamentos, os pressupostos. Então, vamos supor, turma, que a preventiva, ela foi decretada, eu estou só falando preventiva, que a temporária ela foi decretada porque eu, Sidney, estou ameaçando testemunha durante o inquérito. Aí decretaram a minha temporária porque eu estou ameaçando testemunha. Beleza. Aí o que é que acontece? Essa testemunha já foi ouvida. Se o fundamento pelo qual me prenderam temporariamente ou preventivamente foi porque eu estava ameaçando testemunha e a testemunha já foi ouvida, é perfeitamente possível que o juiz me libere. Se o juiz não me liberar de ofício, e a gente viu que o juiz pode fazer de ofício, o juiz pode soltar de ofício, aí o advogado vai entrar ou com relaxamento de prisão, se a prisão for ilegal, ou o advogado vai entrar ou com revogação de prisão. Quando a prisão é legal, contudo, os pressupostos daquela prisão, a necessidade daquela prisão, ela desapareceu. Então, nesse caso, é como a gente solta na temporária. Agora, a temporária, como vocês já devem ter percebido, ela tem esse nome temporária porque ela tem um prazo. O prazo vai ser de 5 dias, prorrogável por igual período, como a gente já falou, ou de 30 dias se for crime hediondo ou equiparado, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, como a gente já conversou. Então, o cara que foi preso temporariamente, ele deve ser solto independentemente de alvará de soltura. Alvará de soltura é a autorização do juiz que manda liberar alguém, por isso que é alvará, que significa autorização de soltura. Autorização do juiz que manda soltar alguém. Então, a prisão temporária, ela pode, o cara que está preso por prisão temporária, ele vai ser solto, independentemente de alvará de soltura do magistrado, do juiz, quando expirar o prazo e ele não estiver preso por outro motivo. No caso, seria os 5 dias, né, professor? Exato. Ou então os 30, né? Então, assim, o que é que o delegado... Vamos supor que você é delegado, acho que é o Juan que tá falando, né? Juan, vamos supor que tu é delegado, cara. Aí tu recebe um mandado de prisão temporária. Beleza, chama todo mundo, bora cumprir, vai vocês tudo no carro, vai lá, chega na casa do cara, bora vagabundo, tal. Prendeu o cara temporariamente. Prendeu o cara temporariamente por 5 dias. Tava lá no mandado, 5 dias. Aí, vamos supor que tu prendeu hoje, Juan. Hoje é que dia? 14. 14 é o primeiro dia. 15, 16, 17, 18. Quando chegar dia 18, cara, no meio do expediente, tu vai olhar assim, vixe, hoje é o último dia de prisão temporária do cara. Aí tu vai consultar o sistema para saber se o juiz prorrogou essa temporária, que ele pode ter prorrogado,
ou para saber se o indivíduo está preso por outro motivo, por outro crime, ou então tem uma outra preventiva contra ele, ou então tem uma condenação definitiva. Se tu chegou no último dia, então chegou no dia 18, prendeu o cara hoje por uma temporária que era de 5 dias. Aí chegou no dia 18, aí tu notou que não foi prorrogada a temporária, ou então tu notou que não tem outra preventiva, ou não tem nada, nenhuma prisão contra ele, tu, delegado, é obrigado a soltar o indivíduo. Se tu não soltar o indivíduo, tu pode responder por, no mínimo, abuso de autoridade, quiçá responder pelo crime de tortura. Então, o delegado, quando ele está com alguém preso temporariamente, aí ele tem que ter todo cuidado, porque se chegou o prazo do cara ser solto e ele não está preso por outro motivo, não vai haver nenhuma ordem do juiz mandando soltar. É o delegado que tem que fazer isso automaticamente. Isso vai ser diferente na preventiva. Então, na preventiva, pode ser solto com relaxamento de prisão, pode ser solto com revogação, ou então só é solto o indivíduo em todos os casos, o preso somente é liberado com alvará de soltura por parte do magistrado. Então, veja, na preventiva, o cara vai ser solto tão somente com alvará de soltura. Você é delegado, você está com preso preventivo lá. Não é para ter preso em delegacia, mas são outras discussões. Mas você está na sua delegacia com o cara preso preventivamente. Você tem que esperar chegar um alvará de soltura do fórum para poder liberar o cara. Você só pode soltar um preso preventivo, enquanto delegado, se você tiver um alvará de soltura do magistrado. Já a temporária, ela solta com alvará de soltura, então ela solta com alvará de soltura do magistrado, ela solta, tá aqui, ó, com alvará de soltura. Vamos supor que o advogado entrou com relaxamento de prisão ou com revogação e o juiz expediu o alvará de soltura, o delegado solta. Ou o delegado tem que ficar bem atento, turma, porque se expirou o prazo da temporária e não tem outra prisão contra o indivíduo, tem que soltar o indivíduo. Deu para entender, Juan? Ou quem perguntou? Fui eu, deu para entender. Beleza. Show. Galera, se alguém não entender, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Não, ninguém escreveu nada. Show. Então, turma, então, o que a gente viu? Quais são as diferenças? A aula de hoje todinha é só para a gente ver a diferença entre prisão temporária e preventiva. Então, a previsão legal, a temporária está nessa lei e a preventiva está a partir do artigo 311 do CPP. Momento de decretação. Temporária só cabe durante as investigações. Já a preventiva cabe a todo momento, durante as investigações ou durante o processo, até o trânsito em julgado da decisão. Prazo, 5 dias prorrogável por igual período ou 30 dias. Já a preventiva dura enquanto durar seus pressupostos, as necessidades que a gente ainda vai ver quais são. A gente já viu, na verdade, mas eu vou só revisar com vocês. O juiz hoje tem que revisar a necessidade preventiva de 90 em 90 dias. No máximo 90 em 90 dias. Então o juiz decretou a prisão preventiva do cara, de 90 em 90 dias, no máximo, ele tem que revisar essa prisão preventiva. Se ele não revisou a necessidade de prisão preventiva em 90 dias, aquela prisão é declarada ilegal. E toda prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada. Forma de decretação. A temporária não pode ser decretada de ofício e a preventiva também não. Todas elas dependem de requerimento de alguém. Quem é esse alguém? A temporária, a autoridade policial ou o Ministério Público. Já a preventiva vai ser o Ministério Público, a autoridade policial, o querelante, que é quem entra com queixa-crime, ou mesmo assistente de acusação. Quando quem pede a temporária, na verdade, quando a autoridade policial pede qualquer coisa, na grande maioria das vezes, para não dizer 99% das vezes, o juiz manda ouvir o MP antes dele decidir. Ou seja, se o delegado representou pela temporária, o juiz vai ouvir o MP primeiro, mas está na lei que o juiz tem que ouvir o MP, né? Tem que intimar o MP para ser ouvido. Já a preventiva não tem essa previsão, mas o juiz geralmente faz isso. Aí, forma de soltar o preso. Tanto a preventiva como a temporária, elas cabem uma peça que advogado faz, que vocês vão aprender a fazer em estágio 1,
que se chama relaxamento de prisão ou revogação de prisão. Quando é que o advogado ele entra com relaxamento de prisão? Quando qualquer prisão for ilegal. Qualquer prisão for ilegal, cabe relaxamento de prisão e cabe também o habeas corpus. A preventiva e a temporária, elas vão caber revogação de prisão quando elas forem legais, mas desapareceram os pressupostos. A gente vai ver os pressupostos e fundamentos. Então, eu fui preso preventivamente porque eu estava fraudando provas. Aí, as provas que eu estava fraudando, eu fiquei preso lá preventivamente, as provas que eu estava fraudando, a perícia já fez toda a perícia. Precisa ficar preso se a perícia já fez toda a perícia? Não. Então, a prisão é legal, desapareceram os pressupostos, o advogado vai entrar com uma revogação de prisão. Só um detalhe, tá? O flagrante, turma, ele não admite a revogação de prisão. Vou escrever bem aqui embaixo para vocês. Só porque eu sou um professor bonzinho. A prisão em flagrante, ela não admite a revogação de prisão. Revogação de prisão. Vocês já sabem que, segundo o artigo 310 do CPP, a prisão em flagrante apenas admite o relaxamento de prisão, ou o quê, hein? Quero ouvir vocês dizerem. Ou a liberdade provisória. Tá bom, pessoal? Então, a gente não fala de revogação de prisão em flagrante. Em prisão em flagrante, a gente fala ou relaxamento ou liberdade provisória. Então, se você ouvir falar, o cara saiu em liberdade provisória, é porque ele estava preso em flagrante delito. Agora, se eu ouvir falar, o juiz revogou a prisão, é porque ou é uma prisão preventiva ou é uma prisão temporária. Fiquem atentos, porque às vezes a própria mídia fala errado. Mas ultimamente eu estou vendo a mídia falando isso correto. Então diz, foi revogada a prisão. Se foi revogada a prisão, com certeza não é o flagrante. Porque o flagrante, ou ele é relaxado, ou é concedida a liberdade provisória. Já a revogação de prisão é ou para a temporária ou para a preventiva. Então vamos lá. Quais são, turma, os pressupostos? Quais são os pressupostos e fundamentos? Quais são os pressupostos e fundamento? Os pressupostos de ambos são quase as mesmas coisas. O pressuposto de ambos é a PEC e a ISA. Então, ambos têm que ter PEC e ISA. A prisão preventiva, como eu falei na aula passada, ela vai ter um pressuposto a mais, eu vou já conversar com vocês sobre isso. O que é a PEC e a ISA é a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Então, qualquer cautelar, qualquer uma, não tem lá no processo civil, aí, Júnior, tu que tá pensando nos contatinhos uma hora dessa? Lá no processo civil, não tem o fumus boniuris e o periculum in mora. Aqui a gente tem o fumus commissi delicti e o periculum libertate. Então aqui é muito relacionado com fumus commissi delicti. Que é a fumaça, ou seja, a probabilidade de que o cara cometeu o crime. Que é a probabilidade de que o cara cometeu o crime. Isso é o fumus commissi delicti. E a temporária, ela tem como fundamentos o artigo 1º, da lei 7.960 de 89. Esse artigo 1º, por favor, preste atenção no que eu vou dizer para vocês, tá? Esse artigo 1º, ele tem 3 incisos. Já mostro para vocês. O artigo 1º da lei 7.960 de 89 tem 3 incisos. Tem o inciso 1, o 2 e o 3. O inciso 3, ele traz um rol taxativo de crimes dolosos. Rol taxativo de crimes dolosos. A prisão temporária só é admitida nesses crimes. Opa! O que eu estou explicando para vocês é que a primeira coisa que o juiz vai ter que olhar para ver se decreta ou não a temporária, e deixa eu colocar aqui em cima, né, que é a forma de decretação, que ambas, né, dependem de mandado do juiz.
Eu sei que vocês já sabem, mas não custa, né? Ambas dependem de ordem escrita. Vou botar para cá para ficar melhorzinho. Show. Depende, ambas, né? Depende de ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente. Depende de ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente, ou seja, depende de mandado do juju. Quem é o juju? É o juiz. Depende de mandado do juiz. Então, depende de ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial. Ambas. Então, a única prisão, já falei para vocês 2 milhões de vezes isso. A gente, até na aula passada, a gente falou sobre isso, tá até no artigo 283 do CPP. Tá até no artigo 283 do CPP. Então, a única prisão que pode ser efetuada sem mandado do juiz é o flagrante. Não existe outra prisão que possa ser feita sem mandado do juiz. Toda e qualquer prisão depende de mandado do juiz, inclusive o flagrante preventivo. Show. Então, turma, o juiz, quando ele recebe um requerimento do MP ou uma representação da autoridade policial para decretar a temporária, a primeira coisa que ele tem que ir é para o inciso 3º do artigo 1º da Lei 7.960. Só tem crimes dolosos. Portanto, não cabe temporária para crimes culposos e nem para contravenção penal. Não cabe temporária nem para crimes culposos e nem para contravenção penal. Não cabe temporária, só cabe temporária se for para um dos crimes que está no inciso 3º do artigo 1º. Bora ver algum desses crimes, turma? Tem até a linha P de pato, ó. Essa é a lei de temporária, né? Lei 7.960, de 89. Aí tem assim, ó. Caberá prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários para o esclarecimento de sua identidade, ou quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação, de autoria ou participação do indiciado, ó, tem que ter inquérito, ó, indiciado, nos crimes homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, que não existe mais, né, foi fundido com estupro, rapto violento também, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, quadrilha ou bando, que hoje a gente chama de associação criminosa, genocídio, tráfico ilícito, crimes contra o sistema financeiro e crimes de terrorismo. Só. Galera, vocês estão vendo aqui crime de tráfico de drogas? Não. Estão vendo aqui crime de tortura? Tortura? Não. Vocês estão vendo aqui crime de corrupção passiva, crime de... tá aqui tráfico de drogas. Ó. Por isso que eu falo, eu vi uma temporária de drogas, por isso que me deu uma coisa. Mas, enfim, vocês estão vendo corrupção passiva? Não. Estão vendo furto? Não. Estão vendo corrupção ativa? Não. Se o crime não tiver no inciso 3º, não cabe temporária. Professor, então quer dizer que só cabe temporária nos crimes que estão no inciso 3º do artigo 1º. É isso? Sim. Só cabe temporária se for esse crime. Basta ser um desses crimes? Não. O juiz ele tem que fundamentar no artigo 1º, aí inciso 3º e inciso 1º, ou inciso 3º e inciso 2º. Como assim? O juiz sempre tem que fundamentar. Então, quais são os fundamentos, né? Quais são os fundamentos? O juiz sempre vai ter que fundamentar no artigo 1º, inciso 1º mais o inciso 3º, ou artigo 1º, inciso 2º, artigo 1º, inciso 2º e o 3º. Em outras palavras, existem muitas teorias sobre a temporária, mas o que prevalece é que os fundamentos da temporária são 2 incisos, pelo menos, do artigo 1º. O 1 e o 3, ou o 2 e o 3. Ou seja, o juiz tem que, quando ele receber uma representação por temporária, para uma prisão temporária, ele tem que olhar se está aqui no inciso 3º. Ah, é o roubo. Tá? Tá. Então, beleza. Agora eu vou ver se está presente que é imprescindível para investigações do inquérito.
Temporária é uma prisão, eu já falei para você, só cabe se tiver inquérito, só cabe se tiver investigação. Então, o cara está sendo investigado no inquérito por um roubo e o delegado está pedindo a temporária dele porque ele está ameaçando testemunha. Então, nesse caso, é imprescindível para a investigação do inquérito. O inciso mais usado para a temporária é o 1, porque o 2, hoje em dia, cabe preventiva, como a gente já viu na aula passada. E aí, se cabe temporária, que tem um prazo de 5 dias, ou de 30, prorrogável, e cabe preventiva, que vai durar enquanto durar os pressupostos, o juiz, na maioria das vezes, opta por prender, nesse inciso segundo, preventivamente. Professor, o que é o inciso segundo? O inciso segundo diz assim, ó, cabe a temporária, nesses crimes, no inciso terceiro, quando o indiciado não tiver residência fixa. Muita gente diz, inclusive, que isso é inconstitucional, porque ninguém é obrigado a ter residência fixa. Eu posso me mudar de 15 em 15 dias, é meu direito de liberdade de locomoção. Mas, se perguntarem, onde é que você mora? Ah, não tenho. Onde é que você mora? Não tenho casa, não sei onde é que eu moro. Aí o delegado ou o MP, eles podem requerer ou representar pela prisão temporária. Ou então, quando ele não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. Essa hipótese aqui, hoje, cabe também preventiva. Por isso que quando um cara foi preso em flagrante por um roubo, por um tráfico de drogas, por um terrorismo, ele foi preso por um desses crimes, que cabe temporária. E ele não tem uma identidade, ninguém conhece aquele cara, simplesmente o juiz pode optar por prender preventivamente, porque o prazo acaba sendo maior, do que prendendo temporariamente. Porque essa hipótese aqui, que está grifada, ela cabe também preventiva. Ou seja, turma, para o juiz decretar a temporária, ele tem que ter PEC e ISA e tem que também fundamentar no artigo 1º, inciso 1º e inciso 3º, ou no artigo 1º, inciso 2º e 3º. Perceba que o 3º sempre tem que estar presente para caber a temporária. Já para caber a preventiva, deu para entender, turma? Tem alguém que não entendeu? Tá tudo bem? Deixa eu olhar meu cabelo, tá tudo bem por enquanto. Olha, ó, bonezinho, ó, só esperando aqui, ó, botar o bonezinho e tal, ficar bonitinho. Pronto. Não, tirar, né? Feio, dar aula de boné. Ah, agora sujou tudo, agora eu tenho que botar. Diz assim, professor, sobre decretar de ofício, não pode mais, Elaine, pelo amor de Deus, nenhuma prisão, nenhuma pode ser decretada de ofício pelo Juju, tá bom? Pelo juiz. Aí o prazo para revisão também é penal. Não, prazo para revisão, aliás, o prazo para revisão é penal. Ele é penal por consequência, tá, Elaine? O Vitor perguntou assim, Sidney, nesses casos de prisão, a interposição de HC é a mais adequada? Eu não curto muito HC, vou te dizer por quê, Vitor. O HC, ele acaba demorando mais na prática para ser julgado do que as outras medidas de revogação ou mesmo de relaxamento. Por quê? Porque o HC, o procedimento dele, vocês vão ver isso em processo penal 2, ele necessariamente requer que o juiz ou o desembargador, eles escutem a autoridade apontada como coatora, antes mesmo de decidir. Então, tu entra com habeas corpus, é certo que cabe liminar, mas na grande maioria das vezes o juiz diz assim, me reserva o direito de apreciar liminar tão somente depois de ouvir a autoridade apontada como coatora. Aí lá vai ele mandar um ofício para a autoridade apontada como coatora, dando 5 dias para a autoridade coatora responder. Daí para lá o teu cliente está preso. E outra coisa, em plantão judicial, né, cabe muito habeas corpus. Só que o TJ, vocês viram que de 2017 para 2018, teve a farra, né, dos habeas corpus, que 3 desembargadores acabaram até sendo aposentados compulsoriamente, foram condenados administrativamente, e eles estão sendo condenados também no STJ, tá? Porque desembargador, vocês vão ver comigo, quando a gente vê competência, que desembargador é julgado por TJ, ou pelo STJ. Então, essa galera, eles fraudavam no sistema, eu depois explico para vocês como é que isso aconteceu, e hoje em dia está sendo bem difícil a gente ver um deferimento de habeas corpus, principalmente em plantão. Então, Vitor, professor, dá para entrar com as 2 medidas? Tu entra com habeas corpus e dá para entrar com liberdade provisória, ou revogação, ou relaxamento? Até dá, dependendo do caso. Mas o habeas corpus, muito embora, Vitor, em todo regimento de qualquer tribunal, pega qualquer regimento interno, do TJ, do TRF, do STF, do STJ, vai ter lá, tem prioridade de julgamento.
Inciso 1, a prioridade máxima, habeas corpus. Inciso 2, revisão em habeas corpus. Então, em todo procedimento de tribunal, o habeas corpus tem prioridade. Contudo, na prática, o habeas corpus acaba demorando a acontecer. Demorando a ser julgado. Aí a Ana perguntou se o prazo é penal, pois eu já respondi. Show? Então, posso voltar lá? Tranquilo. Já, turma, o pressuposto da preventiva também é a PEC e a ISA. Contudo, o STJ é doido. Contudo, o pacote de crime trouxe mais um requisito que a gente até viu na aula passada. Aqui tá relapejando, não é normal, não. Eu morrendo de medo de cair na internet, né? Porque eu tô no interior, tudo é possível. Olha o que o pacote de crime disse, ó, artigo 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, cabe a prisão preventiva, decretada pelo juiz a requerimento do MP, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial. Aí olha aqui o 312. A prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instituição criminal, segurar a aplicação da lei penal, que a gente já estudou. Aí vem os pressupostos. Quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, que é o que já estava. Aí o pacote de crime, aqui, que é essa lei 3.964, inseriu isso aqui, ó. E de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, hoje, o juiz, ele vai fundamentar não somente na questão da PEC e a ISA, ele vai fundamentar também no perigo de liberdade. Por que o cara livre vai representar um perigo? E o juiz tem que fundamentar com base no caso concreto. A gente conversou muito sobre isso na aula passada. A fundamentação da decisão do juiz tem que ser com base no caso concreto. Tem que ser com base no caso concreto. Não esqueçam isso. Então tem que ser com base no caso concreto. Fechou? E aí, turma, a gente tem os fundamentos, né, da prisão preventiva, que esse eu já conversei com vocês, os fundamentos da prisão preventiva, que tem muito a ver com o que a gente chama de periculum libertatis. Tem muito a ver com periculum libertatis. Qual é o fundamento? Quais são esses fundamentos? São esses aqui, ó. Garantia da ordem econômica, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal. Eu vou revisar rapidinho, tá, com vocês, porque eu sei que é muita matéria, às vezes vocês não lembram. Garantia da ordem pública, turma, esse termo ele é muito criticado, porque ele é muito genérico, mas o STJ tem tentado pacificar que é o risco do cara solto voltar a delinquir, ordem pública, ou o risco de, se ele ficar solto, a sociedade, ó, quebrar o cara, matar o cara, que foi o caso do goleiro Bruno dos Nardoni. Garantia da ordem econômica é mais se o cara estiver cometendo crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a ordem econômica, aí ele pode decretar esse tipo de prisão. Conveniência da instrução criminal é se o cara está ameaçando testemunha, se ele está fraudando provas, se ele está atrapalhando a produção de provas, aí é conveniência da instrução criminal. Instrução vem de prova, então instrução criminal é prova criminal. E também para assegurar a aplicação da lei penal. Aqui é no caso do risco concreto de fuga do indivíduo. Então, aqui é um caso do risco concreto de fuga do indivíduo. Também, turma, vai ser cabível a preventiva se em caso de descumprimento de qualquer das obrigações das medidas cautelares, que a gente já conversou que a regra é que o juiz vai deixar o cara responder o processo em liberdade e vai aplicar as cautelares. Se o cara descumprir as cautelares, aí o juiz, ele vai poder, em tese, se houver requerimento, prender o cara preventivamente. Então, quais são os fundamentos da prisão preventiva? Garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instituição criminal, assegurar a aplicação da lei penal, ou ainda, se o cara descumprir qualquer das obrigações das cautelares que o juiz impôs. Beleza, turma? Alguma dúvida? Alguém perguntou, o Júnior. O crime de associação criminosa constitui uma das hipóteses de decretação da prisão temporária. Não, ele constitui, porque o legislador, eu fico assim, né? O nosso legislador toma tanta grana. Cada deputado federal, agora eu não vou lembrar mais qual é o número, mas cada deputado federal custa pra gente mensalmente, assim, a cifra é bem uns 300 mil reais, para não dizer mais.
E eles fazem tanta besteira, né? Porque, assim, eles, quando alteraram o nome do artigo 288 de quadrilha ou bando para associação criminosa, eles deveriam também ter alterado a lei de temporária. Não, hoje, Júnior, prevalece que cabe, sim, a prisão temporária para o crime de associação criminosa, que é um antigo quadrilha ou bando. Beleza? Vou interromper meu compartilhamento para a gente se despedir. Galera, alguém está com dúvida? Eu posso ajudar em mais alguma coisa? Como é que vocês estão aí? Tá todo mundo bem? A aula foi mais cheia, né, de conteúdo, é porque eu queria acabar a temporária nessa aula. Mas, ó, acabamos, medida cautelar, prisões, né, e liberdade provisória, medidas cautelares, e a gente acabou essa matéria. E, turma, eu queria muito que vocês estudassem, porque é uma matéria mega importante para qualquer concurso que você vai fazer, para a OAB, é uma matéria muito importante para a prática de advocacia, certo? Então, por favor, pode pentear os cabelos sossegados. Eu não, eu tô em casa aqui, ó, acabar essa aula, só tira a blusa, tira o chapéu e, ó, vou curtir. Tranquilo? Então é isso, galera. Resolva o exercício, não esquece de mandar esse arquivo para a Janete. Vou mandar agora, tá? E já eu posto no YouTube. Beleza, então? Pois estudem, muito obrigado por tudo, fiquem com Deus. A gente se vê quinta-feira, ou terça-feira, falando de competência. Beleza? Vou liberar os simulados, valeu por ter me lembrado. Pois é isso, galera. Fiquem com Deus. Vou parar a reunião. Beleza, para